valorizando origens para a preservação da identidade, gerando cooperação mais eficiente. Por James Branch, em tradução Andrew MacDonald. Era uma vez um jovem universitário chamado George que pensava saber tudo. Uma certa noite, depois do jantar, George começou uma discussão com seu pai. A argumentação começou quando o jovem estudante tentou explicar para seu pai que, como raça branca, eles deveriam ser responsáveis por todos os males que eles tinham infligido sobre os não-brancos através da história. George explicou: por causa do racismo europeu, nós roubamos a terra dos índios, nós mantivemos os negros na escravidão, nós perseguimos os islâmicos, e nós poluímos o ambiente. Nós temos sido racistas opressores por milhares de anos, portanto é mais do que justo que nós paguemos reparações econômicas para todos os danos que nós fizemos ao mundo. Eu estou satisfeito de ver que nós estamos terminando nossa dominação econômica e política sobre os povos oprimidos. O pai de George estava chocado com tal discurso. Quem colocou essa maluquice comunista rosa em sua cabeça, filho? Será que foi algum dos seus professores universitários hippies de sandálias que te ensinou isso? O pai perguntou. Ao que o filho respondeu: esta é a verdade, pai. Meu professor de antropologia, Dr. Arvin Silverstein, diz isso. Ele deve saber bem. O Dr. Silverstein é um PhD muito respeitado. Gente da sua geração simplesmente não entende porque vocês foram criados em uma sociedade branca supremacista e racista. É esse o motivo pelo qual eu passei a admirar o Dr. Reverendo Martin Luther King como o maior homem da história norte-americana. Ele se levantou contra os racistas de sua geração. Por causa dele, minha geração de jovens brancos é completamente indiferente e cega para a cor de pele. O pai respondeu enraivecido: isso é ridículo. Eu sempre pensei de forma justa e fui tolerante com pessoas de todas as origens e raças. Eu nunca oprimi ninguém, e além disso, não há nada de errado em ter orgulho de seu próprio povo, incluindo o povo de raça europeia. Sua raça está no seu sangue. É como uma extensão de sua família biológica, e você deve se orgulhar de sua herança e identidade europeia, como todos os outros grupos raciais na América do Norte se orgulham das suas próprias heranças e identidades. Porque é certo para eles terem um forte senso de identidade racial, mas é maligno para nós europeus nos sentirmos da mesma maneira. O jovem intelectual riu de seu pai. Que isso, pai? Isso é o tipo de besteira que Hitler tentava vender. Essas atitudes racistas foram desacreditadas há muitos anos atrás. Há somente uma raça, e essa é a raça humana. A diversidade é a nossa grande força. As diferenças nas chamadas raças são tão insignificantes quanto diferenças em umbigos. E além disso, as estatísticas da ONU agora mostram que as baixas taxas de natalidade brancas, junto com o fato de vivermos numa sociedade multicultural, significará que europeus e sua cultura etnocêntrica e racista irá desaparecer até o final deste século, disse o jovem George. Ficando vermelho de raiva, o pai gritou: você é um clichê ambulante, sabia disso, filho? E você acha que é uma coisa boa que os povos europeus do mundo irão se apagar e deixar de existir? O jovem George respondeu: eu acho que é ótimo. Isso vai significar o fim do racismo e o fim do ódio. Para começar, os povos oprimidos do mundo estariam muito melhor se nós racistas brancos europeus nunca tivéssemos existido. De repente houve uma rajada de um vento frio, uma explosão, e uma enorme nuvem de fumaça. Quando a fumaça abaixou, George se encontrava sozinho e perdido num campo aberto no frio. Um anjo chamado Clarence então apareceu a ele e disse: bem, George, você conseguiu seu desejo. George perguntou: onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? E quem é você? O anjo respondeu: George, eu sou o anjo Clarence. Eu fui mandado aqui para mostrar para você como o mundo teria sido se os europeus, ou brancos, nunca tivessem existido. Agora você vive em um mundo onde europeus nunca existiram. Isso é legal. Eu não vou ter nenhum problema com adaptação porque eu não tenho nem osso racista sequer em meu corpo. E quando eu voltar para o meu mundo, eu vou poder contar para meu professor e meus amigos o quão legal era este mundo não racista. Olha, eu estou congelando aqui. Onde que é o motel mais próximo? Motel, respondeu o anjo. Não existe nenhum motel aqui onde uma vez foi chamada América do Norte. Mas há algumas cavernas ali naquelas montanhas onde você pode encontrar abrigo. Cavernas. De jeito nenhum, cara. Eu quero uma cama quente bem legal para dormir. Eu acho que você não entendeu, George. Não há quaisquer construções ou edificações aqui na América não branca porque os malignos europeus nunca vieram aqui para construí-las. Os brancos jamais existiram, se lembra? Os nativos vivem em tendas. Você gostaria de se encontrar com alguns índios locais? Talvez eles deixem você ficar numa tenda. Mas está uns 12 graus abaixo de zero aqui fora. Tudo bem. É melhor do que uma caverna, eu acho. Vamos falar com esses índios.
Espera um minuto. Estes índios são amigáveis ou hostis por quê, Jorge? Essa é uma questão racista para se perguntar. Só porque alguns índios eram selvagens brutais que escalpelavam vivas suas vítimas, não quer dizer que todos eram assim, disse o anjo, sarcasticamente. Eu sei disso, Clarence. E eu não sou um racista. Eu odeio racismo. Mesmo assim, eu me sentiria mais seguro se eu pudesse ter uma arma para me defender se eles se mostrassem violentos. Arma, respondeu o anjo. Não há quaisquer armas para você se defender. Armas de fogo foram inventadas por europeus malignos. Apesar de que poderíamos fazer uma lança com aqueles galhos ali, isso é trabalhoso demais. Me dê um telefone então. Eu vou ligar para os índios para perguntar se está ok. Telefone, respondeu o anjo. Não há telefones aqui. Alexander Graham Bell foi um outro homem branco maligno, portanto ele nunca existiu. Nenhum europeu lembra-se. Esqueça isso então, respondeu Jorge. Eu vou dormir na porcaria da caverna. Ao chegar na caverna, Jorge tremia de frio e pediu ao anjo por um isqueiro para que ele pudesse fazer uma fogueira. Um isqueiro, respondeu Clarence. Não há isqueiros aqui, e nem fósforos. Essas são coisas europeias, e europeus malignos nunca existiram, lembra-se. Se você quiser se aquecer, você vai ter que fazer como fazem os nativos locais e começar a esfregar galhos de madeira juntos. Oh, que isso, cara? Você quer me dizer que essa gente ainda esfrega galhos para ter fogo? É isso mesmo, Jorge. Os índios vivem exatamente como eles viviam antes dos malignos pioneiros e colonos chegarem da Europa, da mesma forma como há alguns séculos atrás, disse o anjo sarcasticamente. Eu me recuso a ficar nessa caverna gelada e eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer uma fogueira com gravetos, e eu me recuso a dormir numa tenda. Eu vou para a América do Sul. Eu ficarei melhor num clima mais quente, e eu vou me adaptar rapidamente à grande civilização inca que eu aprendi na faculdade. Como racistas europeus como Colombo, Cortés e Pizarro nunca existiram, os incas ainda estarão lá. Eu preciso de um carro. Carro, respondeu o anjo. Não há carros aqui. Daimler e Benz, os malignos alemães inventores da máquina de combustão interna, nunca nasceram, nem Henry Ford. Não há quaisquer estradas também. Este é um mundo sem europeus malignos, lembra-se, sem carros. Ah, então eu vou ter que pegar um trem. Não há trens também neste mundo, Jorge. Europeus malignos não vieram aqui para construir locomotivas ou descobrir os vários usos do carvão, do óleo e do gás, ou construir trens ou colocar ferrovias. Mas eu vou deixar você ter uma pequena ajudinha. Segure firme no meu manto mágico e nós vamos voar para o sul. Jorge tocou o manto do anjo e eles voaram para o sul até que eles chegaram em uma cabana de lama abandonada no meio do território inca. Jorge estava agradecido pelo clima mais quente, mas não demorou muito para ele começar a reclamar do calor e da umidade. Clarence, essa cabana é uma latrina, e eu estou soando um rio aqui. Me dão o ar-condicionado, por favor. Ar-condicionado, respondeu o anjo. Não há ar-condicionados aqui. Ar-condicionado e refrigeradores eram invenções criadas por homens brancos malignos. O quê? Você quer me dizer que no ano 2002 esta gente ainda não inventou uma forma de mantê-los frescos, ou de manter sua comida gelada? Perguntou Jorge, frustrado. Não, Jorge, eles não inventaram. E eles nunca inventarão, isso é ridículo. Vamos para a cidade principal para ver o imperador. Eu não posso viver dessa forma. Onde tem um carro? Ah, esqueci, sem carros. Saco, eu vou andando mesmo. Vamos lá. Depois de andar pela selva por cerca de 1 hora ou mais, começou a ficar escuro. Jorge então pediu a Clarence para lhe dar uma lanterna, para que ele pudesse ver. Lanterna? Desculpe, Jorge, mas Thomas Edison foi um homem branco maligno também, e ele nunca nasceu. Há alguns galhos bons ali se você quiser fazer uma tocha. Isso nem pensar, Jorge gritou. Pela manhã, Clarence e Jorge chegaram ao templo dos Incas. Um sangrento sacrifício humano estava sendo conduzido. Jorge se virou para Clarence e gritou: eles vão assassinar aquela pobre alma. Alguém tem que parar isso. Que animais assassinos horríveis. Será que ninguém pode detê-los? O anjo respondeu: eu receio que não. Assassinatos rituais são costume comum aqui. Aqueles malignos europeus racistas como Colombo, Cortés e Pizarro nunca existiram, por isso os incas continuaram suas práticas brutais. De fato, foram os próprios povos oprimidos que se tornaram o grosso das forças armadas espanholas. O povo viu os espanhóis como libertadores que iriam livrá-los dos incas opressores e dos dominadores astecas e lhes dar uma vida melhor. Eu não posso culpá-los de ajudar os espanhóis então. Esse lugar é horrível. Me tire dessa merda já, disse Jorge. Para onde você gostaria de ir? Clarence perguntou. Jorge disse: me leve para a África, talvez lá exista uma civilização mais avançada e humana na qual eu possa me encaixar. Onde é o aeroporto mais próximo? Ah, eu esqueci. Sem Irmãos Wright, ou Santos Dumont, disse Jorge.
Que tal um barco? Barcos, respondeu o anjo. Eu receio que os melhores barquinhos disponíveis para você não te ajudarão muito para cruzar o vasto Oceano Atlântico. Os grandes marinheiros vikings e navegadores europeus nunca existiram. Nem fenícios, nem Leif Erikson, nem Henrique o Navegador, nem Colombo, nem Magalhães, nem Hudson ou Robert Fulton. Mesmo se você pudesse construir seu próprio navio, não haveria bússola para você navegar, nem sextante. Eu receio que você vai ficar preso aqui. Jorge, posso tocar em seu manto e voar para a África então? Perguntou Jorge. Você está trapaceando de novo. Jorge, mas tudo bem. Toque meu manto e nós voaremos para a África. Quando eles chegaram na África, Jorge viu milhares de nativos tribais africanos, seminos sendo conduzidos num caminho lamacento. Eles eram vigiados por outros africanos com lanças. O que eles estão fazendo com esses pobres homens? Jorge perguntou a Clarence. Eles estão sendo escravizados por outra tribo. A escravidão era comum na África muito antes dos brancos chegarem, Clarence disse. De fato, a maioria dos escravos que foram mandados para a América eram vendidos aos traficantes de escravos por líderes tribais africanos. Isso é muito triste, disse Jorge. Eu queria encontrar Martin Luther King. Como seu assassino branco nunca existiu, esse grande homem deve ainda estar vivo. Ele provavelmente é um grande chefe tribal em algum lugar e líder de uma civilização avançada. Ele irá libertar esses escravos de seus mestres africanos. Leve-me a ele, Clarence. Clarence levou Jorge até uma pequena oca no fundo do coração da África. As mulheres e crianças nuas olhavam para Jorge com espanto. Os homens jovens estavam fora numa caçada e os homens velhos ficavam para trás. Jorge foi levado para a pequena e enlameada cabana do doutor feiticeiro tribal e líder espiritual. Lá ele viu um homem com um olhar selvagem, com um colar de dentes em seu pescoço e um enorme anel enfiado através de seu nariz. Que merda é essa? Jorge perguntou. Conheça o doutor feiticeiro Matumbo Lutamba Kinga, Clarence disse. Ele nunca se tornou o reverendo Martin Luther King porque nunca houve universidades ou seminários construídos para educá-lo. Europeus nunca estiveram lá para criar tais oportunidades. Mas ele se tornou o chefe espiritual da tribo. E ele se especializou em lançar feitiços malignos. Talvez ele possa ajudá-lo. O doutor feiticeiro olhou com espanto para Jorge. Ele então fez um gesto ordenando seus seguidores a prender o jovem Jorge. Os homens da tribo agarraram Jorge e amarram-no em uma árvore próxima. Pare. Me deixe ir. O que eles vão fazer comigo? Gritou Jorge histericamente. Eles vão realizar um assassinato ritual em você, Jorge. O bom doutor King, quero dizer, Kinga, acredita que cortando seu coração fora enquanto você ainda estiver vivo vai trazer boa sorte e fertilidade para sua tribo. Riu Clarence. 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 Me ajude, Clarence. Me ajude. Mas Jorge, você me disse que você queria vir para a África e encontrar seu herói, o reverendo King. Jorge disse, esta parte da África não se desenvolveu ainda. Eu posso ver isso agora. Leve-me para o norte da África, onde o Egito e Cartago estabeleceram grandes civilizações. Só me tira daqui, por favor. No momento em que a lança do doutor estava por arrancar o coração de Jorge, Jorge desapareceu no ar. Ele então se achou no meio das margens do rio Nilo, no Egito. Obrigado, Clarence. Obrigado, disse Jorge. Eu não entendo, Clarence. Por que tantas partes do mundo permanecem tão brutais e primitivas? Eu aprendi durante o mês da história negra sobre muitos inventores e cientistas negros talentosos. Garrett Morgan, George Washington Carver, Benjamin Banneker, Granville Woods. E então também sobre o Dr. Carson, o proeminente cirurgião cerebral nos Estados Unidos. Onde estão esses homens? Clarence respondeu. Você não entendeu ainda. A América e a África existem exatamente como elas eram antes que os europeus as tivessem descoberto. A civilização como você conheceu só foi introduzida a esses povos apenas há alguns séculos atrás pelos europeus. Não existem universidades, hospitais, nenhum meio de transporte diferente de animais, nenhuma ciência, nenhuma medicina, nenhuma máquina. De fato, a roda ainda nem foi descoberta na África subsaariana. Aqueles cientistas, inventores, doutores, atletas e apresentadores de que você fala nunca tiveram a oportunidade de realizar seu potencial inteiro porque os europeus nunca estiveram aqui para introduzir a alta civilização e os ensinar. Não há George Washington Carvers neste mundo não europeu, nem Dr. Carsons, nem Booker T. Washingtons, nem Benjamin Bannekers, nem Michael Jordans, nem Oprah Winfrey, nem Bill Cosbys, nem, pare. Isso não pode ser, gritou Jorge. Vamos andar para as grandes pirâmides do Egito agora e eu vou lhe mostrar uma das grandes maravilhas do mundo, construída por não brancos. Eles andaram algumas milhas antes que Jorge parasse e perguntasse onde que ficava o banheiro mais próximo. Banheiros? Perguntou o anjo. Não há banheiros ou mictórios neste mundo.
Esgoto foi desenvolvido por europeus malignos. O povo neste mundo não branco ainda se alivia nos matos. Clarence se virou para que George pudesse fazer suas necessidades. Eu preciso de um papel higiênico, George disse. Papel higiênico, respondeu o anjo. Não, eu sei. Eu sei. Papel higiênico não foi inventado ainda. Apenas me passe um trapo então. Clarence obedeceu e os dois continuaram em seu caminho. Eu não entendo. De acordo com minhas lembranças das aulas de geografia, as grandes pirâmides deveriam estar bem perto deste ponto. Nós devíamos poder vê-las a milhas de distância, disse George. Bem, George, tenho certeza que seus professores na faculdade nunca lhe disseram isto, mas os antigos egípcios não eram negros ou marrons. Eles eram caucasianos. Os antropólogos que examinaram as múmias egípcias confirmam este fato. Não existem pirâmides ou esfinge. E os cartagineses eram brancos também. George ficou deprimido, mas ele estava determinado a provar suas crenças. O que é na Europa? Ele perguntou. A Europa se tornou povoada por hunos e outras tribos asiáticas. Eles se estabeleceram um pouco, mas a vida é muito parecida com a vida na América do Norte. Uma existência nômade baseada em caça e coleta de comida. Nenhuma grande cidade, nenhuma ciência, nenhum edifício ou construção, nenhuma cultura, nenhuma arte fina, só uma luta dura e diária contra a vida e os elementos da natureza. Numa Europa sem brancos malignos, o Império Romano nunca existiu, como também nunca existiram os gregos. Também nunca houve renascença. Leve-me para a Ásia então. Certamente as grandes civilizações da Pérsia, Índia, China e Japão irão me satisfazer, disse George. Clarence, para o T.J. Mao, por favor. O T.J. Mao, respondeu o anjo. Você não sabia que as antigas civilizações persas e indianas foram estabelecidas por antigas tribos indo-europeias que cruzaram os Himalaias? Foram eles que civilizaram a Índia e construíram o T.J. Mao. Aquelas são as grandes civilizações que Marco Polo, Colombo e outros estavam procurando. Você sabia que o nome Irã vem do persa terra dos arianos? George disse, não venha me dizer que os indianos eram homens brancos. Isso não pode ser. No mundo de onde eu vim, eu conheci muitos indianos e eles não eram brancos. Clarence explicou, à medida que os séculos passaram, os indo-europeus que criaram a civilização indiana se misturaram com as maiorias nativas que povoavam o subcontinente indiano. Gradualmente passou a haver menos e menos gente branca maligna até que eles desapareceram completamente, junto com a avançada civilização que eles construirão. Você pode notar que ainda existem alguns poucos indianos e paquistaneses de pele clara e cabelos mais claros, no mundo de onde você veio, claro. George ficou preocupado. Ele sabia que ele nunca poderia se encaixar no mundo primitivo e cruel em que ele havia sido jogado. De repente, ele pensou no Japão. Japão. Eu vou mostrar para você agora, Clarence. Me leve para o Japão. Se o povo japonês pôde fazer TVs e câmeras, então tenho certeza de que eu encontrarei uma civilização decente onde eu possa viver. Clarence transportou George para o Japão. George observou que a sociedade japonesa era a mais ordeira, avançada e civil que ele já tinha visto até então, mas parecia que quase todo mundo era ou um agricultor de arroz, um pescador ou um soldado. Não havia carros, nem arranha-céus, nem luzes, nem estéreos, nem ciência, nem tecnologias, nem universidades. Era uma sociedade agrícola estagnada que parecia ter alcançado seu nível máximo e incapaz de mover-se adiante. George sabia que ele não podia viver lá também. Clarence explicou para George, até mesmo os industriosos povos japoneses e chineses tiveram que depender dos malignos europeus para construir a Ásia moderna que você tem em mente. Neste mundo, o Japão existe exatamente como ele existia antes dos navios norte-americanos do Commodore Perry chegassem ao Japão na década de 1850. Não há indústria, nem tecnologia, nem Fujifilm, nem Sony, nem Hitachi, nem Panasonic, nem Toyota, nem restaurantes de sushi, nem baseball, nenhum dos ornamentos ou confortos da vida moderna. Estas coisas não existem no Japão ou em qualquer outro lugar porque os europeus não estiveram lá para criá-las e compartilhá-las com o resto do mundo. Você gostaria de uma tigela de arroz? George começou a se sentir mal, tanto em seu corpo quanto em sua mente. Não somente ele estava deprimido, mas a exposição aos ásperos elementos da natureza o tinha deixado fisicamente doente. Clarence, eu acho que peguei algum tipo de doença. Eu devo ter alguns antibióticos. Antibióticos não há. Cala essa sua boca. Chega então me leve para o mundo como ele era. Desculpe, George. Eu não estou autorizado a fazer isso. Somente meu chefe pôde atender a esse pedido. Clarence disse a ele, você vê, George. Seu pai estava certo. Você realmente tinha uma raça maravilhosa. Você não vê que o imbecil é se envergonhar e se sentir culpado por sua própria raça, e deixá-la desaparecer e morrer.
Este é um mundo que seria sem a chama criativa de Edison e Ford, e Pasteur, e Marconi. Sem grandes cientistas, ou matemáticos, ou inventores, ou finos artistas. Sem Arquimedes, sem Aristóteles, sem Sócrates, sem Alexandre o Grande, sem Renascença, sem Newton, sem Kepler, sem Goddard, sem Mendel, sem Tesla, sem Faraday, sem Gutenberg, sem Shakespeare, sem Dickens, sem Twain, sem Mozart, sem Beethoven, sem Da Vinci, sem Michelangelo, sem Galileu, sem Copérnico. Sem Veneza, sem Paris, sem Lisboa, sem Madrid, sem Zurique, sem Berlim, sem São Petersburgo, sem Budapeste, sem Roma, sem Milão, sem Viena, sem Londres, sem Nova York, sem Rio, sem Sydney. Sem orquestras, sem museus, sem universidades, sem hospitais, sem bibliotecas, sem teatros ou cinemas, sem rádio, sem livros, sem televisão, sem eletricidade, sem refrigeração, sem aquecimento, sem esgoto, sem casas, sem aço, sem estádios, sem vacinas, sem carros, sem aviões, sem trens, sem navios, sem dentistas, sem cirurgiões, sem computadores, sem telefones, e mais importante, sem um gênio criativo para ser achado que pudesse criar e sustentar tal alto nível de civilização. Não há nada neste povo deste mundo para que seja construído. É somente a luta diária pela subsistência. Um planeta brutal onde poucos povos que não estão mirados para a ignorância e escuridão eternas alcançaram seu pico de civilização e não estão avançando adiante. Clarence então começou a ensinar o jovem homem doente e deprimido por 7 dias exatos. Ele mostrou tudo. História, ciência, economia, filosofia, arte, literatura, música fina, arquitetura, medicina, política, agricultura, religião e todas as criações e contribuições que os povos europeus tinham feito em todos os campos imagináveis do empenho humano. Jorge ouviu atentamente a cada palavra. Ele se sentiu como um homem que tivesse renascido. Depois dessa aula, o anjo Clarence voou de volta para o céu. Eu espero que você tenha achado educacional tudo isto, e eu espero que você tenha aprendido uma lição importante. Aproveite o seu mundo, Jorge, debochou o anjo ao sair. Jorge começou a chorar como uma criança. Era o ano 2002 e ele estava sozinho e com fome em um mundo atrasado onde europeus nunca tinham existido. Ele gritou para as estrelas, por favor, Deus. Eu vejo quão imbecil eu fui. Eu entendo agora o que meu pai estava tentando me dizer. Eu quero voltar para o mundo de onde eu vim. Um mundo onde os europeus não somente existiram mas abençoaram o resto da humanidade com sua habilidade criativa única. Eu quero viver num mundo civilizado. Por favor, Deus. Me mande de volta. Me mande de volta. Deus, por favor. De repente, Jorge foi transportado de volta ao seu dormitório da universidade. Embriagado de alegria, Jorge pulou para o chuveiro antes que ele pudesse até mesmo tirar suas roupas. Água quente. E sabão. A vida é maravilhosa, ele gritou. Os colegas do mesmo andar que Jorge olharam para ele como se ele estivesse louco. Jorge. Você ficou louco? Perguntou um colega perplexo. Não, meu amigo, eu não estou fora de meus sentidos. Eu passei a percebê-los, Jorge respondeu. Jorge então começou a cantar músicas folclóricas clássicas europeias no chuveiro. Milagrosamente, ele era capaz de cantar em muitas línguas diferentes. Ele cantou o Sole Mio em italiano, Amazing Grace em inglês, Gloire Immortelle em francês, Das Ist der Tag em alemão, e também canções e valsas belgas, espanholas e francesas. Lágrimas de alegria começaram a rolar por sua face. A música degenerada do hip-hop rap tinha perdido todo o seu apelo para o jovem Jorge. Depois de seu banho, Jorge dirigiu até um restaurante próximo e pediu 2 entradas. Uma era lasanha e a outra era uma deliciosa veal marsala. Com sua comida italiana, ele acompanhou uma salada grega com azeitonas espanholas e molhos russos. Bebeu uma garrafa de vinho francês, seguido por uma sobremesa alemã. Ele terminou sua refeição com um copo de chá quente. Jorge disse alto, esses povos europeus e sua deliciosa cozinha. Clarence estava certo afinal. Que raça maravilhosa! Jorge estava feliz, mas ao mesmo tempo ele percebeu que havia muito trabalho para ser feito. Ele pensou em toda aquela gente branca na Rodésia e na África do Sul que estavam sendo assassinada e estuprada desde que eles tinham deixado o controle daquelas nações que tinham sido criadas por europeus. Ele pensou nos muitos milhares de brancos qualificados que tinham sido passados para trás em bons trabalhos e na entrada das universidades por causa das cotas raciais que discriminam contra europeus. Ele pensou sobre as taxas de natalidade em queda entre todas as nações europeias do mundo. Ele lembrou que os europeus estavam caindo em números ano após ano, mesmo enquanto suas próprias nações estavam sendo inundadas com a imigração do terceiro mundo.
Ele lembrou do veredito de O.J. Simpson e como milhões de negros nos Estados Unidos comemoraram quando o brutal assassino duplo foi libertado por um júri negro depois que ele esfaqueou dois brancos até a morte. Ele lembrou as revoltas de Los Angeles em 1992, quando dúzias de brancos foram arrastados de seus veículos e mortos como cachorros nas ruas por hordas de monstros odiadores de brancos que nunca sequer foram punidos. Ele lembrou o tempo quando Jesse Jackson liderou um coro na Universidade de Stanford, HYU, Western CV Asgot Togo, a civilização ocidental tem que partir. Seu sangue europeu começou a ferver em legítima indignação quando ele lembrou como Jesse Jackson uma vez disse que ele cuspia na comida de pessoas brancas quando ele era um jovem funcionário de restaurante. George agora entendia que sua raça estava em rota de colisão com um desastre mundial e com genocídio. George percebeu que esta grande raça não deve desaparecer da face da terra. George não podia esperar mais para ver seu pai. Ele esperava ansiosamente para abraçá-lo e se desculpar de todas as coisas imbecis e desrespeitosas que ele tinha dito a ele. Mas primeiro George tinha que acertar uns pontos com um certo professor da faculdade. Ele entrou no auditório do Dr. Silverstein e silenciosamente sentou-se em uma cadeira no fundo da sala. O Dr. Silverstein estava discursando com sua voz anasalada sobre desigualdades raciais e de gênero nas civilizações eurocêntricas. Era o velho Silverstein. Os colegas brancos impressionáveis de George, com suas calças largas, roupas de hippie e bonés de baseball virados para trás estavam engolindo todas as pílulas de veneno de Silverstein, uma após a outra. Depois de deixar Silverstein cuspir seu veneno cultural por cerca de 15 minutos, George levantou a mão para que ele pudesse dar ao professor uma amostra de sua nova mente educada. George. É você? Eu lembro de você do último semestre. Eu não tinha percebido que você estava aqui hoje. Eu não consegui reconhecer você nessa camisa e gravata, e sem seus brincos. Você deve ter gostado do meu curso tanto que se inscreveu de novo, não é? Classe, eu gostaria que conhecessem George. Ele foi um dos meus alunos mais brilhantes no último semestre. Ele realmente pegou as ideias apresentadas neste curso. George, poderia ter a gentileza de dizer à minha classe sobre aquela sua brilhante tese que você escreveu sobre racismo europeu, imperialismo e a necessidade de reparações financeiras? Foi nesse instante que o jovem George perdeu a paciência com o professor, pego de surpresa. Basta! Seu maldito conspirador! Seu fabricante desonesto de falsidades! Seu provedor covarde de propaganda rosa! Como você ousa tentar corromper e manipular nossas jovens mentes com suas mentiras imundas? Nós europeus não temos nada para nos envergonhar, nada para nos desculpar e tudo para nos orgulhar. E acima de tudo, nós não devemos a ninguém porcaria nenhuma, nem um centavo. Muito pelo contrário, é o resto da humanidade que nos deve uma dívida que nunca poderá ser paga. Nós somos os legítimos herdeiros e protetores de uma rica herança cultural. Seu manipulador rasteiro. Nós somos os filhos dos romanos, filhos dos gregos, dos celtas, dos vikings, dos normandos, dos saxões. Por que você inflige vergonha e culpa sobre nós? Nós europeus não somente contribuímos para a civilização. Nós somos a civilização. E eu declaro que eu não vou mais tolerar seus intelectuais cabeça de merda tentando rebaixar nossa raça. Nunca mais nós andaremos em ovos quando nós falarmos, sempre temendo que possamos ser chamados de racistas. Eu não me importo mais com o que os outros pensam, tudo o que importa é a verdade que você tem procurado perverter. Qual é a sua, afinal? Por que você tenta corromper meus jovens colegas ao empurrar falsos heróis garganta abaixo deles? Chega de seus joguinhos marxistas de dividir e conquistar, seu comunista rosa subversivo. Eu não quero mais saber sobre Martin Luther King, Jesse Jackson, Al Sharpton ou mesmo de história negra. Eles não conseguiriam fazer nada sem as instituições da alta civilização criada pelos povos europeus. Eu vou contar a verdade para esta classe sobre quem foram os verdadeiros grandes homens da história, os estadistas, cientistas, exploradores, monarcas, navegadores, conquistadores, inventores, artistas, escritores, filósofos europeus, os gênios inovadores da história que você e sua laia têm apagado de nossas memórias coletivas. Você fala sobre um mundo liberado da influência europeia. Permita-me contar aos seus estudantes sobre tal mundo, Silverstein, porque eu posso falar de experiência própria. Seu monstro miserável conspirador Silverstein ficou branco como um fantasma. Ele estava paralisado, em choque e sem fala pela primeira vez em sua carreira. Nunca em todos os seus anos na universidade um estudante tinha ousado tão claramente desafiado suas falsidades. Falando do coração, assim como da mente, e com uma eloquência que ele nunca pensou que eu pudesse ter, George começou um monólogo de 60 minutos sobre história, ciência, filosofia, cultura e todos os outros atributos que constituem a civilização avançada.
Os jovens estudantes ficaram cativados pela brilhante oratória de Jorge. Muitos chegaram às lágrimas. Ao final de seu discurso, os colegas redespertos de Jorge estavam aplaudindo sua fala. A classe deu uma enorme ovação e o agradeceu por ajudá-los a redescobrir e exigir de volta seu senso de orgulho e sua identidade perdida. O poder implacável da verdade dissolveu anos de truques de culpa marxistas, auto-ódio, covardia e lavagem cerebral cultural em apenas uma hora inesquecível. Os estudantes inspirados começaram a sair rapidamente da aula de Silverstein, jogando seus bonés de hip-hop e baseball e seus brincos de nariz nele enquanto eles saíam e prometiam nunca mais voltar. Eles levantaram Jorge em seus ombros e o carregaram do auditório como um herói conquistador. Com um brilho em seus olhos, Jorge olhou para o céu, piscou e disse obrigado, Clarence. O Dr. Silverstein foi deixado para trás humilhado e visivelmente abalado. Ele sabia que esses jovens europeus redespertos nunca mais poderiam ser lavados cerebralmente novamente com politicamente correto e culpa branca. O maior medo de Silverstein era que mais desses jovens europeus pudessem um dia redespertar e tomar sua nação e sua civilização de volta dos Silversteins do mundo. Silverstein estava preocupado, mas ele permaneceu confiante de que a maioria dos jovens homens e mulheres nunca aprenderiam a verdade sobre seu passado glorioso e suas habilidades criativas únicas. Afinal, a mídia de massa, Hollywood, a indústria musical, as universidades e as escolas públicas são todas controladas por liberais como o Dr. Silverstein. Com o poder do politicamente correto em suas mãos, eles podem continuar a rebaixar nossos ancestrais europeus, destruir nossas instituições e tradições, instigar negros e outras raças contra os brancos, inundar a América do Norte com a imigração do terceiro mundo, e empurrar música hip-hop, homossexualismo, e outros lixos em uma juventude fraca, confusa e moralmente degenerada. Depois de refletir sobre esses fatos, Silverstein sorriu diabolicamente e murmurou para si próprio: um punhado dessas ovelhas europeias podem acordar para o que está sendo feito contra eles, mas a maioria desses idiotas nunca irá acordar. E ele sorriu novamente, e riu com uma alegria diabolicamente marxista. Então ele repetiu para si mesmo: não, eles nunca vão perceber e entender até que seja tarde demais. E a história termina com uma pergunta: ou será que eles vão?